Você já percebeu que, no fundo, você ora menos do que gostaria? Não porque não acredita em Deus, mas porque tem medo de não ser ouvido? É como se uma voz silenciosa dissesse: a sua oração não é suficiente. Você não é suficiente. E o pior é que você começou a acreditar nisso. Começou a achar que precisa falar bonito para Deus, que precisa impressionar o céu para merecer atenção. Mas e se eu te disser que essa é uma das maiores mentiras espirituais que já colocaram sobre o seu coração? E se a oração que você achou fraca for exatamente a oração que Deus sempre quis ouvir? Porque existe algo que ninguém conta. A distância entre você e o céu não é medida pelo tamanho da sua oração, mas pela sinceridade do seu coração. E quando você entende isso, um peso cai dos seus ombros. Você respira, você percebe que Deus nunca pediu frases ensaiadas, nunca exigiu discurso religioso. Ele pediu apenas verdade. Jesus disse em Mateus 6:7 que não é pela muita fala que alguém é ouvido. O Pai não está esperando que você decore uma oração perfeita. Ele está esperando que você derrame aquilo que está dentro, mesmo que seja só um sussurro. Imagine essa cena. Alguém dobra os joelhos num quarto escuro, cansado, quebrado, sem força para dizer nada além de: Deus, eu não sei nem por onde começar. Não há poesia ali, não há teologia avançada, mas há algo que o céu reconhece de imediato: verdade. O tipo de verdade que corta qualquer camada de aparência. E por algum motivo é justamente essa oração, crua, imperfeita, curta, que atravessa a eternidade mais rápido que discursos escolhidos a dedo. Já reparou nisso? Você pode passar 20 minutos tentando encontrar as palavras certas, mas às vezes a frase que sai sem pensar é a única que carrega a alma. E é aqui que tudo vira de ponta cabeça, porque talvez você tenha sido ensinado a acreditar no oposto. Talvez te disseram que Deus só escuta quem sabe orar direito. E essa crença silenciosa tem te sufocado há anos. Quantas vezes você deixou de orar porque achou que não sabia fazer como os outros? Quantas vezes engoliu a dor porque achou que Deus não se importa com frases simples demais? É cruel perceber que você parou de falar com o Criador do Universo porque alguém te convenceu de que ele liga para a performance. E, no entanto, a Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, os maiores milagres surgiram das menores frases. Pedro, afundando nas águas, não fez discurso. Ele disse 3 palavras: Senhor, salva-me. E Jesus o segurou imediatamente. O ladrão na cruz não recitou um salmo inteiro. Ele só pediu: lembra-te de mim. E recebeu a promessa do paraíso naquele mesmo dia. Davi, quebrado pelos seus próprios erros, só conseguiu clamar: tem misericórdia de mim, ó Deus. E Deus o restaurou. Tudo curto, tudo simples, tudo poderoso. Mas por que isso nos confronta tanto? Talvez porque, no fundo, a simplicidade expõe o quanto tentamos esconder. Longas orações podem disfarçar emoções que não queremos admitir. Palavras demais podem mascarar o medo, o orgulho, a vergonha, o desespero. Mas quando você diz algo curto, real, sem cortinas, você se revela. E Deus não cura máscaras, Deus cura pessoas. A oração que Ele tanto espera não é a mais bonita, é a mais honesta. E é justamente nesse ponto que uma pergunta pesada aparece. E se Deus sempre te ouviu, mas você nunca acreditou nisso porque achou que não era espiritual o bastante? E se o silêncio que você sentiu não era Deus te ignorando, mas você mesmo preso na própria insegurança? Isso dói, mas também liberta, porque revela que a distância nunca esteve em Deus, esteve na crença que colocaram dentro de você. A Bíblia diz em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Não diz que Ele está perto dos eloquentes, não diz que Ele está perto dos articulados, Ele está perto dos quebrados, dos que não têm palavras prontas, dos que chegam como estão. O céu não responde ao teatro, responde à verdade.
E talvez esse seja o momento em que você perceba que a oração mais poderosa que você já fez foi aquela que você achou vergonhosa. Aquela que você fez chorando, tremendo, sem força. Aquela que você sussurrou sozinho porque não conseguia dizer mais nada. Aquela frase que você disse no limite: Deus, me ajuda. Você pensou que era pouco. E era justamente isso que Deus queria ouvir. Porque oração não é sobre volume, é sobre dependência. Não é sobre performance, é sobre entrega. Não é sobre impressionar, é sobre se render. E agora que você vê isso com clareza, inevitavelmente surge outra pergunta. Quantos milagres você deixou de ver porque achou que precisava de mais palavras quando Deus só queria mais sinceridade? Quantas noites sozinho poderiam ter terminado diferente se você tivesse ousado dizer uma única frase? E quantas vezes, sem perceber, você calou a própria alma por achar que Deus só ouve quem ora bonito, quando Ele sempre ouviu quem ora verdadeiro? Essa é a libertação que ninguém te contou. O céu não exige discurso, o céu exige verdade. E quando você entende isso, sua oração muda, sua relação com Deus muda, sua fé respira de novo. Porque a partir daqui, você não ora para ser aceito, você ora porque já é amado. Você já percebeu como, nos momentos mais desesperadores, as palavras simplesmente somem. Não importa quanto você conheça da Bíblia, quanto já ouviu pregações, quanto já tentou ser forte. Quando a vida desmorona de verdade, tudo o que sobra é um único pedido sufocado: Senhor, ajuda-me. É quase um reflexo, um grito que escapa antes mesmo da razão. E por mais simples que pareça, esse grito é o que define quem você realmente é quando a alma está no limite. Porque quando o chão desaparece debaixo dos seus pés, você não pensa em estruturas teológicas, você pensa em sobreviver. E talvez ninguém saiba, mas você já viveu isso. Já viveu aquele momento em que o telefone tocou com o tipo de notícia que muda tudo. Já viveu o instante em que o médico respirou fundo antes de falar. Já ouviu a porta bater com violência e sentiu o coração despencar. Já experimentou a sensação de que tudo o que você construiu estava prestes a ruir. E naquele momento você não tinha um discurso de fé, não tinha palavras bonitas, só tinha um pedido cru, quase infantil: Senhor, me ajuda. E é justamente aqui que o coração de Deus se inclina. A Bíblia mostra isso com uma clareza desconcertante. Lembra da mulher cananeia? Ela tinha motivos suficientes para desistir. Tinha motivos para acreditar que não seria ouvida. Mas quando sua filha estava sendo atormentada, ela não buscou frases bonitas. Ela buscou o único que podia fazer algo. E sua oração ficou registrada em Mateus 15:25 com apenas 3 palavras: Senhor, ajuda-me. E Jesus não ignorou. Ele não pediu que ela elaborasse melhor. Ele não exigiu um sermão. Ele respondeu, e respondeu com poder. Isso quebra a expectativa que carregamos, porque fomos ensinados a acreditar que, para Deus agir, precisamos impressioná-lo. Mas quando Pedro começou a afundar nas águas em Mateus 14, ele não teve tempo de falar bonito. Ele só gritou: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus o segurou imediatamente. Não depois de avaliar seu histórico espiritual, não depois de refletir sobre seus méritos. Imediatamente. O céu não espera longos discursos quando a alma está se afogando. E existe algo profundamente verdadeiro nisso. As orações mais fortes são as que nascem do desespero sincero. Não são orações calculadas, não são ensaiadas, não são decoradas. São orações que sangram. Orar, Senhor, ajuda-me, é admitir que você não controla mais nada. É reconhecer que suas forças acabaram. É aceitar que, por mais que tenha tentado ser forte sozinho, você chegou ao limite. E Deus ama esse tipo de humildade. Salmo 121 ecoa essa verdade quando diz: De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem de estratégias,
não vem de aparência, não vem de autossuficiência, vem dele. Mas existe algo ainda mais profundo por trás dessa oração curta. Um momento que ninguém confessa em voz alta. O instante em que você percebe que se Deus não intervir, ninguém pode. Esse é o ponto onde a fé se torna real, porque não há mais recursos humanos para segurar sua vida. É o momento em que você larga o controle que nunca teve. O momento em que finalmente entende que a soberba não salva, o orgulho não salva, o autocontrole não salva. Só Ele salva. E de repente, tudo se encaixa. A frase que você achou fraca, Deus sempre viu como fé. A oração que você achou pequena, Deus viu como entrega. A palavra que você achou insuficiente foi justamente a que fez o céu se mover por Pedro, pela Cananeia, por inúmeros outros, e pode se mover por você. É estranho pensar nisso, não é? Que aquilo que você dizia tremendo de medo era justamente o que Deus queria ouvir. É um choque quase desconfortável, porque revela que as orações que você guardou com vergonha eram as mais poderosas. Agora imagine se você finalmente acreditasse nisso. Imagine se no próximo desespero você não se calasse tentando pensar qual é a oração certa, mas simplesmente dissesse o que está dentro. Imagine se você entendesse que, quando sua alma clama, Senhor, ajuda-me, o céu inteiro se inclina para ouvir. E talvez essa seja a verdade que você mais precisava ouvir hoje. Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu que você chamasse por Ele quando não tivesse mais forças. Porque o socorro não vem da sua performance, vem daquele que estende a mão no exato momento em que você começa a afundar. Você já percebeu que, às vezes, a dor mais pesada não é a situação que caiu sobre você, mas aquilo que você mesmo fez? Há momentos em que a alma dói não pelo que sofreu, mas pelo que causou. É uma dor silenciosa que ninguém vê, mas te acompanha quando você encosta a cabeça no travesseiro. E aí surge aquela pergunta que você tenta ignorar. Como é que Deus vai me ouvir quando fui eu mesmo quem errou? É nesse ponto que muita gente desaba por dentro. Não é falta de fé, não é falta de conhecimento bíblico, é culpa. Culpa por algo dito no calor da raiva. Culpa por ter machucado quem amava. Culpa por ter cedido a um vício que prometeu abandonar. Culpa por ter mentido. Culpa por ter repetido padrões que jurou que nunca faria. E essa culpa cria uma distância invisível, uma sensação de que você não tem direito de orar, como se Deus estivesse te esperando com os braços cruzados, anotando cada falha, esperando que você se punisse antes de se aproximar. Mas aqui vem a verdade que vira tudo do avesso. Deus nunca pediu que você se punisse, Ele pediu que você fosse honesto. E às vezes, a oração mais honesta que um ser humano consegue fazer é justamente esta: Deus, tem misericórdia de mim. Jesus contou uma história que revela isso de uma forma quase desconfortável. 2 homens foram ao templo orar. Um falava de si mesmo como se fosse perfeito. Eu jejoo, eu dou o dízimo, eu sou melhor que os outros. O outro nem levantava os olhos. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui em Lucas 18:14 com uma frase que desmonta qualquer orgulho. Este voltou para casa justificado, o outro não. Você percebe o impacto disso? O homem religioso saiu vazio, o pecador humilde saiu perdoado. Isso destrói a ilusão que muitos carregam, porque alguns acham que só podem orar depois que estiverem mais santos. Acham que precisam resolver suas falhas antes de falar com Deus. Acham que a culpa é um peso que precisam pagar sozinhos para provar arrependimento. Mas arrependimento não é autoexílio. Arrependimento é retorno. Retorno para Deus com o coração quebrado, não com o discurso arrumado. Davi entendeu isso com uma profundidade quase dolorosa. Depois de cair em adultério, mentira e morte, ele não tentou escrever uma oração perfeita.
Ele disse no Salmo 51:1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não apelou para seus anos de fidelidade. Não tentou negociar com Deus. Ele só pediu misericórdia, e a misericórdia veio. Mas talvez o ponto mais difícil de aceitar seja este: Deus perdoa mais rápido do que você se perdoa. É chocante perceber isso, porque enquanto você carrega a culpa por meses, anos, décadas, Deus já tinha oferecido perdão no instante em que você abriu a boca e disse a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Não diz que Ele vai pensar sobre o assunto, não diz que Ele vai analisar se você merece. Diz que Ele perdoa, fielmente, imediatamente. E isso cria uma cena forte na mente. Uma pessoa sozinha, finalmente reconhecendo a própria queda, com lágrimas que ela nem consegue segurar, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. E o céu inteiro se move, não por pena, não por obrigação, mas porque é assim que Deus opera com gente quebrada. A maioria das pessoas tenta fugir desse momento, tentam mascarar o erro, tentam se distrair, tentam fazer de conta que não doeu, que não foi tão grave, que passa. Mas passa mesmo? Ou continua corroendo lá dentro? Porque o pecado não confessado vira sombra, e sombra cresce e sufoca. Mas uma frase simples dita com sinceridade tem o poder de quebrar essa sombra. Tem misericórdia de mim. É quase paradoxal. Admitir que você pecou é justamente o que te devolve a vida. E talvez seja isso que você precisava lembrar hoje. Deus não está procurando pessoas impecáveis. Está procurando pessoas verdadeiras. Pessoas que tenham coragem de dizer: eu errei, Deus, mas eu não quero continuar assim. E é nesse instante, exatamente nesse, que Ele inclina o ouvido. É nesse momento que a culpa perde força. É nesse momento que o perdão invade como luz num quarto escuro. E agora vem uma pergunta que talvez te sacuda por dentro. Quantas vezes você se afastou de Deus, não porque Ele estava longe, mas porque você estava com vergonha? Quantas vezes carregou pesos que Ele nunca mandou você carregar? Quantas vezes se escondeu do único lugar onde realmente poderia ser curado? O ladrão na cruz não teve tempo de mudar de vida, não teve tempo de reparar erros, não teve tempo de construir uma imagem nova, mas teve tempo de dizer: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus respondeu com uma promessa que ninguém esperava: hoje estarás comigo. Isso te mostra que Deus não espera você ficar perfeito para te ouvir. Ele te ouve no meio do seu caos, no meio do seu arrependimento, no meio da sua verdade. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise fazer essa oração curta, simples, desnuda. Deus, tem misericórdia de mim, não para Ele te rejeitar, mas para Ele finalmente te levantar. Às vezes, a parte mais difícil da fé não é acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele ainda vai fazer algo por você. Você já reparou nisso? Já viveu aquele momento em que você diz para si mesmo: eu sei que Deus pode, mas será que Ele vai? É uma sensação estranha porque você não perdeu a fé, você perdeu a força da fé. Você ainda acredita, mas já não consegue acreditar com o mesmo peso, com a mesma chama, com a mesma convicção de antes. E isso machuca, porque ninguém fala sobre essa parte da jornada espiritual. O dia em que a fé cansa. Sim, a fé também cansa. Cansa de esperar, cansa de não ver mudança, cansa de ouvir promessas e não enxergar saída, cansa de orar e parecer que nada acontece. E quando esse cansaço chega, é como se algo dentro de você quebrasse discretamente. Não faz barulho, não vira escândalo, mas você sabe que quebrou. A fé fica rachada, fina, sensível. Você quer acreditar, mas a dúvida insiste em subir pela garganta. E a vergonha também, porque você pensa: como posso duvidar depois de tudo o que Deus já fez por mim?
Mas o que ninguém te conta é que até isso é bíblico. Os próprios discípulos que viram Jesus multiplicar pães, acalmar tempestades, ressuscitar mortos, olharam para ele e confessaram: aumenta a nossa fé. Lucas 17:5. Eles pediram isso. Os seguidores mais próximos de Jesus pediram isso e não foram repreendidos. De repente, você percebe que não está sozinho, mas tem algo ainda mais profundo, algo que te identifica ainda mais. Quando aquele pai desesperado em Marcos 9 trouxe o filho endemoninhado para os discípulos e viu que nada funcionava, Jesus disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, entre lágrimas, respondeu algo que talvez seja a frase mais humana de toda a Bíblia: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Essa frase é um espelho, é exatamente o que você sente. É exatamente o que você não diz para ninguém por medo de parecer fraco. Mas olha a cena. Jesus não afastou aquele homem. Jesus não disse: volte quando sua fé for perfeita. Jesus não disse: você está misturando fé com dúvida. Não funciona. Jesus respondeu com cura. Cura imediata. Cura completa. É aí que algo muda dentro de você, porque essa história revela uma verdade que rasga o peito. Deus não exige uma fé sem rachaduras. Ele exige uma fé sincera, mesmo que trêmula. E isso te confronta de um jeito inesperado, porque você percebe que passou tempo demais tentando esconder suas dúvidas, tentando fingir segurança espiritual, tentando parecer inabalável, quando Jesus não pediu isso. Ele pediu honestidade. E honestidade, às vezes, é admitir: eu creio, mas estou cansado. Eu creio, mas preciso de ajuda para continuar crendo. Você já viveu esse tipo de cansaço espiritual? Aquele momento em que você ora, mas a oração sai mais como um suspiro do que como uma declaração. Aquele instante em que você abre a Bíblia, mas nada parece tocar mais. Aquela fase em que você diz: vai dar certo, mas lá dentro uma voz sussurra: e se não der? E aí vem aquela sensação sufocante de fracasso espiritual. Você sente que está desapontando Deus, sente que deveria ser mais forte, sente que deveria segurar a onda. E sem perceber, você começa a acreditar que sua fé está sumindo, quando na verdade ela só está pedindo para ser fortalecida. Porque fé não é uma estátua, é um músculo, e músculos cansam, e músculos quebram, mas músculos também crescem. E talvez seja aqui que sua história encontra um novo fôlego, porque você percebe que pode pedir: Senhor, aumenta a minha fé, não como alguém que falhou, mas como alguém que entendeu que a fé não nasce pronta, ela se desenvolve, ela amadurece, ela expande. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, fé vem. Não é algo que você fabrica sozinho, é algo que Deus libera, constrói, fortalece dentro de você. E então surge a cena mais bonita de todas. Você, cansado, mas sincero, dizendo: Deus, eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude a crer com mais força. Essa frase que parece frágil é justamente a chave, porque Deus não se impressiona com discursos, mas Ele sempre responde a pedidos honestos. E o mais impressionante é perceber que nesse tipo de oração você não está falhando, você está amadurecendo, está aprendendo que a fé verdadeira não é feita de certezas absolutas, mas de confiança mesmo quando há rachaduras. Está descobrindo que Deus não te ama pelo tamanho da sua fé, mas pela entrega do seu coração. E talvez hoje tudo o que você precise dizer seja isso: Pai, aumenta a minha fé. Não porque você perdeu a fé, mas porque você deseja uma fé que sobreviva ao cansaço, às dúvidas e às tempestades. E esse desejo já é fé em movimento. Há um momento na caminhada com Deus que ninguém admite em voz alta. Aquele instante em que você está absolutamente certo do que quer,
mas no fundo suspeita que talvez Deus não queira a mesma coisa. E é aí que nasce um medo silencioso, o medo de ouvir um não do céu. Porque, sejamos honestos, confiar em Deus é fácil quando Ele confirma os nossos planos. Difícil é confiar quando Ele começa a conduzir para um caminho que não é o que você imaginou. E poucos falam disso. Poucos assumem que existe uma dor específica em entregar um pedido que significa tudo para você. Dor de soltar a mão de algo que você orou por meses, anos, talvez décadas. Dor de sentir que aquilo que você vê como uma solução, talvez nas mãos de Deus, seja exatamente o que Ele precisa impedir para te proteger. Mas existe um choque ainda mais profundo. E se aquilo que você está pedindo com tanta força não é o melhor para você, e você simplesmente não consegue enxergar isso agora? Essa pergunta dói, essa pergunta incomoda, essa pergunta arranca o chão, porque revela o quanto tentamos manter Deus dentro dos nossos planos, em vez de nos entregarmos aos planos dele. E é justamente aqui que aparece uma cena que muda tudo. Jesus, no Getsemane, o Filho de Deus, o Cristo, o Santo, o Perfeito, diante do cálice mais amargo que alguém poderia enfrentar. E ele abre o coração diante do Pai com a sinceridade que poucos têm coragem de ter. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Essa frase é tão profunda, tão humana, tão divina, que atravessa séculos. O próprio Jesus tinha um pedido, e mesmo assim, colocou a vontade do Pai acima de sua dor. O próprio Jesus sabia que poderia pedir livramento, e mesmo assim, se rendeu ao plano que não fazia sentido naquele instante. E foi justamente essa entrega que abriu o caminho para a maior vitória da história da humanidade. Isso muda tudo, porque o que parecia o fim era o começo. O que parecia derrota era vitória. O que parecia abandono era redenção. E quando você entende isso, algo dentro de você se quebra e se reconstrói ao mesmo tempo. Porque percebe que muitas vezes Deus não está dizendo não para te frustrar. Ele está dizendo não para te salvar. Ele está fechando portas que você faria questão de entrar, mas que destruiriam seu futuro. Ele está desviando caminhos que você insistiria em seguir, mas que te levariam ao abismo. Ele está te protegendo de coisas que você ainda não sabe, mas ele já viu lá na frente. E é aqui que nasce uma realidade que ninguém gosta de encarar. Você pode estar orando com toda a força por algo que, se Deus te desse hoje, seria a sua ruína amanhã. Isso dói, isso rasga, mas isso também salva. É por isso que a frase "seja feita a tua vontade" carrega uma força que o mundo não entende. Porque não é uma frase de desistência, é uma frase de confiança absoluta. É dizer, eu sei o que eu quero, mas eu confio mais no que o Senhor sabe. Eu tenho planos, mas os seus são maiores. Eu não entendo agora, mas escolho confiar mesmo assim. E algo sobrenatural acontece quando essa frase sai da boca de alguém que está sofrendo. Uma paz começa a preencher o espaço onde antes só havia ansiedade. Porque entregar para Deus aquilo que está além da sua capacidade é o único remédio real contra o medo do futuro. Filipenses 4, 6, 7 descreve isso perfeitamente. Apresentar nossos pedidos diante de Deus e então permitir que a paz que excede todo entendimento guarde o coração. Não é a paz de quem entendeu tudo, é a paz de quem entregou tudo. E talvez agora você comece a lembrar das vezes em que insistiu por algo e mais tarde percebeu que teria sido um desastre. Das vezes em que um não doloroso foi, sem você perceber, uma proteção. Das vezes em que uma porta fechada foi exatamente o que te salvou.
Mas e agora? E nesse pedido específico que pesa no seu peito hoje? E nessa porta que você está implorando para Deus abrir? E nesse relacionamento, nesse emprego, nessa cura, nessa mudança, nessa resposta que você deseja tanto? A verdade é que você não precisa escolher entre o seu desejo e Deus. Você precisa escolher confiar. Confiar o suficiente para dizer: Senhor, se isso for bom para mim, abre. Se não for, fecha. Seja feita a tua vontade. Essa frase não é o fim dos seus sonhos. É o começo dos sonhos que realmente importam. É o lugar onde você deixa de viver pelo que imagina e começa a viver pelo que Deus já viu. Porque Ele não está apenas olhando para o hoje. Ele está olhando para o eterno. E talvez, só talvez, a vontade de Deus não te leve aonde você queria, mas sempre te levará aonde você precisa estar. Existe um detalhe na vida de oração que quase ninguém percebe. E quando percebe, tudo muda. Não é só o que você ora que importa, mas de onde essa oração sai. E é por isso que tanta gente passa anos dizendo palavras que parecem bonitas, mas que saem vazias, enquanto outras pessoas dizem 2 ou 3 palavras simples e veem o céu se mover. Não porque são mais espirituais, não porque são melhores, mas porque aprenderam a liberar 2 chaves espirituais que transformam qualquer oração comum em uma oração poderosa: a autoridade do nome de Jesus e a gratidão antes do milagre. Mas antes de entender a força dessas chaves, você precisa revisitar algo que talvez tenha passado despercebido na sua própria rotina. Já reparou que muitas vezes você termina uma oração com "em nome de Jesus" quase no automático? Uma frase que sai da boca sem passar pelo coração? E talvez seja exatamente por isso que você não sente força nas suas palavras, porque quando a frase perde significado, a oração perde impacto. A verdade é que dizer "em nome de Jesus" não é uma assinatura religiosa, é uma declaração espiritual, é uma convocação. É como colocar o selo do rei sobre o pedido que você está entregando. E isso não é simbólico, é bíblico. Jesus disse em João 14:13, "E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei." Tudo. O peso dessa palavra deveria nos deixar sem ar. O Filho de Deus está dizendo: use meu nome, eu mesmo vou garantir. Imagine isso acontecendo diante de você. Imagine um rei entregando seu anel de autoridade a um servo e dizendo: sempre que você usar este selo, eu confirmarei a sua palavra. É exatamente isso que Jesus fez com você. O nome dele é o selo. A promessa dele é a garantia. A vitória dele é a base. Mas aqui vem a parte que muitos ignoram. O nome de Jesus não funciona como amuleto. Ele funciona como autoridade. Autoridade não se repete, se vive. Autoridade não se decora, se entende. E quando você ora, realmente consciente do peso desse nome, algo muda dentro de você antes de mudar fora de você. Suas palavras deixam de ser um pedido frágil e se transformam numa declaração fundamentada no poder daquele que venceu a morte. E é aqui que entra a segunda chave, aquela que quase ninguém usa, a gratidão antes da resposta. Porque agradecer depois do milagre, qualquer um consegue. Agradecer antes, isso é fé. E fé mexe com o sobrenatural. A gratidão diz ao céu: eu confio tanto na promessa que já agradeço pelo que ainda não vi. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele faz exatamente isso. Antes de chamar o morto para fora, ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Não depois, antes. A gratidão foi a porta que abriu o milagre. Agora pensa comigo. Quantas vezes você pediu algo e, ao terminar, ficou com aquela sensação de dúvida? Algo como: será que Deus ouviu mesmo? E se, em vez de terminar sua oração com ansiedade, você terminasse com gratidão? Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está agindo. Isso muda tudo, não porque a frase é mágica, mas porque ela coloca seu coração em posição de fé. E fé é o idioma do céu.
Mas existe um ponto aqui que você precisa encarar com honestidade. Muitas vezes você ora no desespero, mas termina duvidando. Pede com intensidade, mas finaliza com medo. E é justamente aqui que essas duas chaves espirituais brilham como armas. Quando você diz, em nome de Jesus, você coloca autoridade sobre o pedido. Quando você diz, obrigado, Senhor, você coloca fé sobre o pedido. Autoridade e fé, juntas, quebram cadeias que anos de ansiedade não conseguiram quebrar. Imagine agora uma cena real, como tantas que talvez você já viveu. Alguém de joelhos, mãos trêmulas, lágrimas caindo. A situação é impossível, a dor é grande demais. A oração sai quase arrastada. Deus, eu preciso. E ali, no meio desse desespero, algo muda quando aquela pessoa respira fundo e diz, eu peço isso, em nome de Jesus. A atmosfera muda, o peso muda, a oração ganha direção e quando ela completa, obrigado, Senhor, porque o Senhor já está agindo, o coração encontra descanso, porque a gratidão abre espaço para a paz e a autoridade abre espaço para o milagre. E talvez esse seja o ponto que você precisava ouvir hoje. Não é que sua oração seja fraca, é que você não tem orado com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Ele te deu um nome que é acima de todo nome. E você tem usado como frase de encerramento. Ele te deu a gratidão como arma. E você tem usado como reação. Você percebe a diferença? Um filho não agradece porque recebeu. Ele agradece porque confia no pai. Um filho não usa o nome do pai porque é ritual. Ele usa porque sabe que o pai respalda sua palavra. Então imagine a força da sua próxima oração quando ela sair assim. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, e eu te agradeço agora, antes de ver, porque eu sei que o Senhor já começou. Essa frase, dita com fé, derruba muralhas que você nem sabe que existem. Essa frase, dita com sinceridade, traz paz onde havia pânico. Essa frase, dita com entendimento, move o céu. E talvez, sem perceber, você esteja prestes a descobrir que muitos dos milagres que pareciam atrasados estavam apenas esperando você orar com autoridade e agradecer com fé. Há um momento em que a oração deixa de ser palavras isoladas e se torna um lugar, um ambiente onde o céu encosta na terra e a presença de Deus muda tudo ao redor. E é justamente isso que acontece quando alguém ousa dizer, venha o teu reino. Essa não é apenas uma frase bonita do Pai Nosso, é um convite, é uma porta aberta. É você dizendo a Deus, entra, toma o que é teu, reorganiza o que está quebrado, coloca a tua ordem onde hoje só existe caos. Mas antes de entender a profundidade disso, é preciso encarar uma realidade dura. Quantas vezes você tentou resolver sua vida sozinho? Quantas vezes você tentou salvar um relacionamento com suas próprias mãos? Quantas vezes tentou mudar alguém pela força? Quantas vezes tentou consertar seu coração com remendos improvisados? E no fim, percebeu que nada funcionava? Chega uma hora em que você se dá conta de que precisa de algo maior que você. Precisa de um governo diferente, não o governo das emoções, dos medos, das expectativas, das opiniões humanas. Precisa do reino, do governo de Deus, daquilo que Jesus descreveu em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase carrega algo que poucos percebem. Não é você tentando puxar o céu para o seu jeito de viver. É você se rendendo ao jeito de Deus governar. E isso muda tudo, porque no céu não há doença. Então, quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo que a saúde do céu toque o seu corpo. No céu não há escassez. Então, você está pedindo que a provisão do céu toque sua vida financeira. No céu não há confusão emocional, nem medo, nem angústia. Então, você está convidando a paz do céu para dentro da sua mente. Mas existe uma pergunta incômoda aqui, e talvez seja a mais importante de todas.
O que aconteceria se você realmente deixasse Deus governar áreas da sua vida que você protege há anos? E se você abrisse mão daquele controle obsessivo sobre seus relacionamentos? E se você entregasse aquela ansiedade que insiste em te dominar? E se você deixasse o reino entrar justamente nos lugares que você esconde? É desconfortável pensar nisso, porque o reino sempre reorganiza aquilo que encontra. O reino confronta o que é falso. O reino ilumina o que está escondido. O reino quebra estruturas que você construiu sozinho. E ainda assim, é justamente essa intervenção divina que cura o que nenhuma força humana conseguiu curar. Talvez por isso essa seja a oração mais transformadora de todas, porque ela não pede apenas ajuda, ela pede intervenção, ela não pede apenas consolo, ela pede governo, ela não pede apenas saída, ela pede direção. E aqui há uma virada silenciosa, mas profunda. Quando você diz, venha o teu reino, você não está apenas pedindo que Deus faça algo por você, está pedindo que Ele faça algo em você. E isso muda seu coração antes de mudar suas circunstâncias. Muda sua postura antes de mudar sua vida. Muda seu espírito antes de mudar o seu redor. Pense em quantas situações hoje estão caóticas na sua vida, simplesmente porque estão sendo governadas por medo, por carência, por orgulho, por pressa, por feridas antigas. Agora imagine o que aconteceria se essas mesmas áreas fossem entregues ao reino, ao governo de Deus. Imagine um lar onde a paz de Deus governa. Imagine uma mente onde a voz de Deus tem a palavra final. Imagine relacionamentos guiados por sabedoria, não por impulsos. Imagine decisões tomadas não pelo desespero, mas pela direção do Espírito. É isso que essa frase carrega. É isso que essa oração libera. É isso que essa entrega provoca. E talvez, enquanto ouve isso, você sinta algo dentro do peito, uma vontade de finalmente soltar o controle. Porque você já percebeu que segurar tudo sozinho te destrói. E, ao mesmo tempo, uma espécie de alívio começa a nascer só de imaginar a possibilidade de Deus colocar ordem onde hoje há escombros. Então respire fundo, porque essa oração é o fechamento perfeito de tudo o que você viveu até aqui. Depois de pedir ajuda, depois de pedir misericórdia, depois de pedir mais fé, depois de entregar sua vontade, depois de orar com autoridade, depois de agradecer antes da resposta, agora você faz o que as orações curtas mais poderosas fazem. Você abre espaço para Deus entrar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você possa dizer com verdade, com entrega, com coragem: venha o teu reino, aqui, agora. Do meu jeito não funciona mais, mas do teu jeito tudo se alinha. Porque quando o reino chega, tudo encontra seu lugar. Tudo volta para o eixo, tudo se ilumina, tudo respira de novo. Se você chegou até aqui, eu preciso te parabenizar. Não apenas porque assistiu ao vídeo até o fim, mas porque isso revela algo poderoso sobre você. O seu coração está buscando profundidade, verdade e transformação real na presença de Deus. Pouca gente tem essa coragem. Pouca gente encara suas próprias dores, perguntas e fé com tanta honestidade. Mas você encarou. E isso já mostra que Deus está trabalhando em você, agora, neste exato momento. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente espiritual. Feche seus olhos, se puder, e ore comigo. Pai, obrigado pelas palavras que tocaram meu coração hoje. Ensina-me a orar com sinceridade, com fé, com entrega. Que as orações curtas, mas carregadas de verdade, encontrem teu ouvido e movam o teu coração. Fortalece minha fé, guia minha vida, invade minhas áreas quebradas com o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero ouvir você. Quero saber quem caminhou comigo até o último minuto. Deixe um comentário aqui embaixo. E se não souber o que dizer, escreva simplesmente: sou grato a Deus. Essa frase não
É pequena, ela é um testemunho. É o sinal de quem ficou, de quem entendeu, de quem está sendo moldado por Deus. E se esta mensagem falou com você, se ela te levantou, aqueceu sua fé ou te trouxe direção, se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo, crescendo, sendo restaurados pela palavra. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem. E se você sente no coração o desejo de apoiar esse trabalho, de ajudar para que essas palavras alcancem ainda mais vidas, considere e tornar-se membro do canal. É um gesto simples, mas que faz uma diferença enorme na missão que Deus nos deu. Para continuar sua jornada, eu deixei aqui ao final 2 vídeos especialmente escolhidos para você. Reflexões cristãs profundas que podem fortalecer ainda mais sua fé, sua esperança e sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe abundantemente e que Ele continue guiando seus passos a cada nova oração.